Cucu, eu sou Nilma Oliveira e esse é o quarto livro, O Casebre Gorbo. Capítulo 1, Mestre Gorbo. Há 40 anos atrás, um passante solitário que se aventurava nos países perdidos da Salpêtrière e que subia pelo bulevar até a barreira da Itália, chegou a lugares onde poderíamos dizer que Paris desaparecia. Isso não era solitário. Haviam passantes. Também não era o campo. Haviam casas e ruas. Mas não era uma cidade. As ruas tinham sulcos como nas grandes rutas, e a erva crescia. Também não era um vilarejo. As casas eram muito altas. O que era então? Era um lugar habitado onde não havia ninguém. E também era um lugar deserto onde havia alguém. Era um boulevard da grande vila, uma rua de Paris, mais feroz à noite do que uma floresta, mais calma durante o dia do que um cemitério. Era o velho quartier do mercado de cavalos. Continuando além dos 4 muros do mercado de cavalos, o passante chegou então ao ângulo da Rua das Vinhas, Saint-Marcel. Ali, perto de uma usina, entre 2 muros de jardins, via-se nesse tempo um casebre que, à primeira vista, parecia pequeno como uma cabana, mas era grande como uma catedral. Ela se apresentava sobre a via pública, de lado, entre o pinhão. Por isso, a sua aparência diminuta. Quase toda a casa estava escondida. Só víamos a porta e uma janela. Esse casebre só tinha um andar. A porta não era outra coisa que um amontoado de pranchas de madeiras, ligadas grosseiramente por pedaços de troncos, mal colocados. Ela abria-se de imediato em uma escada dura, com altos degraus, turva, pulverulenta, em gesso, da mesma largura que ela, que víamos da rua subir reta e desaparecer na sombra entre 2 muros. Sobre essa porta, um dia, alguém com 2 grandes golpes de punho e um pincel molhado na tinta preta, traçou o número 52. E em cima, no sarrafo, esse mesmo pincel escreveu o número 50, de forma que todos hesitavam. Onde estamos? A porta diz número 52. O sarrafo replica: não, aqui é o número 50. A janela era grande e elevada. Tinha persianas e esquadrias com grandes azulejos. Mas esses azulejos haviam rachaduras variadas, ao mesmo tempo escondidas e traídas por uma engenhosa bandagem de papel. E as persianas, deslocadas,
ameaçavam mais os passantes do que guardavam os habitantes. Esta porta que parecia imunda e esta janela que parecia honesta, mesmo dilapidada, assim, vistas na mesma casa, faziam o efeito de dois mendigos incompatíveis que iam juntos e andavam lado a lado, com duas caras diferentes nos mesmos trapos. Um sempre foi mendigo e o outro era um homem gentil. A escada levava a uma construção vasta que parecia um hangar que transformaram em casa. Essa construção tinha como tubo intestinal um longo corredor ao qual se abriam à direita e à esquerda tipos de compartimentos de dimensões variadas, que são alugadas e que pareciam mais a barracas do que a células. Esses quartos davam para os terrenos vagos das redondezas. Tudo isso era obscuro, infeliz, pálido, melancólico, sepulcral. Atravessada, segundo as fendas do teto ou da porta, por um frio glacial. Uma particularidade interessante e pitoresca desse tipo de habitação é a enorme quantidade de aranhas. Uma parte dessa construção foi demolida no verão passado. Com o que resta hoje, podemos imaginar o que ela foi. Essa casa não tem mais de 100 anos. 100 anos é a juventude de uma catedral e a velhice de uma casa. Parece que a casa do homem participa de sua brevidade e a casa de Deus da sua eternidade. Os carteiros chamam esse casebre número 5052, mas ela era conhecida no bairro como a Maison Gorbeau. Digamos então, de onde vem esse nome? Os coletadores de pequenos fatos, esses que fazem coleção de anedotas e que fixam em suas memórias as datas fugazes com uma taxinha, sabendo que haviam a Paris, no século passado, dois procuradores no Châtelet, chamados um Corbeau, que é corvo, e o outro Renard, que é raposa. Dois nomes previstos por La Fontaine. Aqui ele faz referência a um conto de La Fontaine que se chama O Corvo e a Raposa. A ocasião era muito bela para que o Bazoché não fizesse garganta quente. Em seguida, a paródia correu em versos um pouco ruins nas galerias do palácio. Mestre Corbeau, sobre um dossiê curvado, tinha em seu bico uma apreensão executória. Mestre Renard, farejando pelo cheiro, e isso faz a história.
Os dois honestos praticantes, incomodados pelas piadas e contrariados em seus enfrentamentos pelos risos que os seguiam, resolveram se livrar de seus nomes e recorreram ao rei. A requisição foi apresentada a Luís XV no mesmo dia que o núncio do Papa, de um lado, e o cardeal de La Roche-Aymon, do outro, devotamente ajoelhados, os dois calçaram na presença de Sua Majestade, cada um com uma pantufa, os dois pés nus de Madame du Barry, saindo da cama. O rei, que ria, continuou rindo. Passou alegremente dos dois bispos aos dois procuradores. Ele fez até graça aos seus ajudantes com esses nomes. Ou foi quase isso. Então foi permitido pelo rei que Corbeau incluísse um rabo em sua inicial e ficou Gorbeau. Mestre Renard foi menos feliz e só obteve um P antes do R e ficou Prenard, se bem que o segundo nome não era nada parecido com o primeiro. Segundo a tradição local, Mestre Gorbeau foi o proprietário da casa 5052 Boulevard do Hospital. Ele era mesmo o autor da janela monumental. Por isso, esse casebre tinha o nome de Maison Gorbeau. Em frente ao número 5052, entre as plantações do boulevard, ergue-se um olmo, aos 3/4 morto. Quase em frente, abre-se a Rua da Barreira dos Gobelins. Rua sem casas, não pavimentada, plantada de árvores mal-vindas, verde ou turva, segundo a estação, que terminava no muro do recinto de Paris. Um cheiro de rosácea saía por baforadas dos tetos de uma fábrica vizinha. A barreira estava perto. Em 1823, o muro do recinto ainda existia. Essa barreira, por si só, projetava no espírito figuras funestas. Era o caminho de Bicêtre. Era por lá que, sob o Império e a Restauração, entravam a Paris os condenados à morte no dia de sua execução. Foi lá que foi cometido, em 1829, o misterioso assassinato conhecido como a Barreira de Fontainebleau, ao qual a polícia não pôde descobrir os autores. Problema fúnebre que não pode ser esclarecido. Enigma terrível que não pôde ser aberto. Alguns passos e encontraremos a rua Croulet-Barbe, onde o Bac golpeou a Chevrière de Ivry ao som da tempestade. Como em um melodrama. Alguns passos mais
e chegamos aos abomináveis olmos sem coroas da barreira de Saint-Jacques, o expediente dos filântropos escondendo o andaime, essa mesquinha e vergonhosa praça de greve de uma sociedade logista e burguesa, que recuou diante da pena de morte, não ousando nem abolir com grandeza, nem a manter com autoridade. Há 37 anos atrás, deixando de lado essa praça Saint-Jacques, que estava predestinada e que sempre foi horrível, o ponto mais aborrecido, talvez, de todo esse aborrecido boulevard. Era o lugar tão pouco atraente como ainda é hoje. E era esse lugar onde encontrava-se o casebre 5052. As casas burguesas começaram a alvorecerem 25 anos mais tarde. O lugar era taciturno. A essas ideias fúnebres que nos pegam, nós as sentíamos entre a Salpêtrière, que podíamos ver o domo, e Bicêtre, que tocávamos na barreira. Quer dizer, entre a loucura da mulher e a loucura do homem. Tão longe como a visão pode se estender, nós percebemos que os abatedouros, o muro do recinto e algumas fachadas de usinas, parecido aos muros dos quartéis e dos monastérios, os muros pretos como mortalhas, eram agora novos e brancos. Para todos os lados, haviam filas de árvores alinhadas e paralelas, edifícios puxados com cordas, construções retas, longas linhas frias e a tristeza lúgubre dos ângulos diretos. Nem sequer um só acidente de terreno, nenhum capricho da arquitetura, nenhuma dobrinha. Era um conjunto glacial, regular e odioso. Nada cerra mais o coração como a simetria. Só a simetria é tediosa. E o tédio é o fundo mesmo do luto. Se podemos imaginar algo pior do que um inferno onde sofremos, é um inferno onde nos entediamos. Se esse inferno existisse, seria esse pedaço do Boulevard do Hospital sua avenida. No entanto, ao cair da noite, no momento que a claridade se vai, sobretudo no inverno, na hora que o beijo crepuscular arranca dos olmos suas últimas folhas laranjas, quando a sombra é profunda e sem estrelas, ou quando a lua e o vento fazem buracos nas nuvens, esse bulevar torna-se de um golpe atemorizante. A solidão desse lugar onde tantos crimes foram cometidos tinha algo de horrível. Acreditávamos poder sentir as armadilhas
nessa obscuridade. Todas as formas confusas da sombra pareciam suspeitas. Ao dia, parecia feio. Ao entardecer, era lúgubre e à noite era sinistro. No verão, ao crepúsculo, víamos aqui e acolá velhas senhoras sentadas nos bancos apodrecidos pela chuva, debaixo dos olmos. Essas boas velhas mendigavam voluntariamente. Do resto, esse bairro teve tendência a se transformar. Desde essa época, quem queria o ver deveria se apressar. Cada dia, um detalhe desse conjunto desaparecia. Hoje, depois de 20 anos, o embarcadeiro do Caminho de Ferro de Orleans chegou ali, ao lado do velho subúrbio, e o trabalha. Onde chega o Caminho de Ferro, morre um subúrbio e nasce uma cidade. As velhas casas caem para que as novas apareçam. Os sintomas de uma vida nova são evidentes. Nesse velho bairro provinciano, o pavê aparece. As calçadas começam a subir e a alongarem-se, mesmo onde ainda não haviam passantes. Com o movimento das diligências, dos fiacres e dos ônibus, as ruas enlargueceram, empurrando as casas para os dois lados. É certo, a passagem frequente de carros enlarguece a rua. Uma manhã memorável, em julho de 1845, vimos fumarem as marmitas pretas do betume. Esse dia, podemos dizer que a civilização chegou à Rua de l'Ourcine e que Paris havia entrado no subúrbio de Saint-Marceau. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Obrigada pela tua presença uma semana a mais. Gostaria de te informar que estamos avançando e chegamos a 1/3 do livro, na página 400. Você bravou! E dizendo isso, eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Cuide-se bem e nos vemos de volta na segunda-feira. Grande beijo.